Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Ed Isidro. Hoje com o tema Mundo Real ou Falso? A evidência científica. Mundo real ou falso, a evidência científica? As descobertas que os cientistas têm feito ao nível da realidade subatómica têm alterado de forma radical a sua própria concepção do mundo em que vivemos e os princípios básicos em que se baseia a percepção habitual da realidade exterior, interior e a de nós mesmos. Estas constatações são tão surpreendentes que põem em causa todas as nossas crenças fundamentais relativamente à natureza da realidade onde vivemos e em relação que cada ser humano tem na realidade. À procura de uma nova verdade. A física quântica é uma física de possibilidades. As questões pertinentes que se colocam são: existe diferença entre o modo como vemos o mundo e como ele realmente é? Já parámos de pensar de que são feitos os pensamentos? Todas as épocas e gerações têm as suas próprias crenças. Existem centenas de suposições que acreditamos ser verdadeiras, mas que podem ou não o ser. Se tomarmos a história como guia, podemos presumir que muitas coisas que acreditamos sobre o mundo podem ser falsas. Tal como hoje discordamos de muitos pontos de vista do passado, existirão outras perspectivas hoje que nos permitem reequacionar a ideia de que temos do que é real e ilusório, as novas possibilidades e a questão da responsabilidade. A visão materialista da vida foi sendo reforçada à medida que os avanços da tecnologia tornaram o ser humano deslumbrado com as possibilidades de que ela lhe tem proporcionado. Quanto maior o deslumbramento, maior a rendição à dependência de tudo o que pode entreter o ser humano na procura da qualidade de vida que o transforme num Deus. O ser humano foi perdendo a autonomia e consciência de si, trocando-as pelo encanto de se sentir mais completo, acrescentando-se mais e mais objetos e alguns ídolos à mistura. O materialismo moderno retirou das pessoas a necessidade de se sentirem responsáveis pela sua própria vida, mas as descobertas que a física quântica tem feito demonstram que a realidade e a responsabilidade das nossas experiências e percepções está nas mãos de cada um de nós. Se a realidade depende daquele que observem, então torna-se pertinente perguntar: por que continuamos a recriar a nossa realidade, a ter o mesmo tipo de relacionamento e os mesmos empregos repetidamente? Nesse mar infinito de possibilidades que existe à nossa volta, porque continuamos a recriar as nossas realidades? Que opções potenciais existem que desconhecemos? Até onde podemos ir e como? Será possível estarmos condicionados à nossa rotina, à forma como criamos as nossas vidas, que compremos a ideia de que não temos controle algum? A revolução começa. Fomos condicionados a crer que o mundo externo é mais real que o interno, mas hoje começamos a ouvir a física quântica que dizer que é justamente o contrário. Ela diz que o que se passa dentro de nós é que vai criar o que acontece fora. Experiências científicas mostram que se conectarmos o cérebro de uma pessoa a um computador e a scanas e lhe pedirmos para olhar para determinados objetos, certas partes serão ativadas. Se lhe pedirmos para fechar os olhos e imaginar o mesmo objeto, as mesmas áreas se ativarão como se estivessem a ver o objeto. Então, os cientistas perguntam: quem vê os objetos? O cérebro ou os olhos? O que é a realidade? E o que é que vemos com o nosso cérebro? Ou será que vemos com os nossos olhos? A verdade é que o cérebro não sabe a diferença entre o que vê no ambiente e o que se lembra, pois os neurónios são ativados. O que é a realidade? Somos bombardeados por grandes quantidades de informação que, quando entram no nosso corpo, são processados pelos órgãos sensoriais e a cada passo parte das informações vão sendo descartadas.
O que finalmente é retido na consciência é o que serve mais à pessoa. Como é que isto acontece? O cérebro processa 400 bilhões de bits de informação por segundo, mas só tomamos conhecimentos de 2000 bits. O mundo que vemos apenas nos mostra uma pequena parte do que realmente está presente. Isso significa que a realidade está a ser revelada a todo momento ao cérebro. Não é processada na sua maioria. Os olhos são como lentes que por si só não podem ver. A parte de nós que processa o que vemos é a parte por detrás do cérebro, o córtex visual. Nele passam os filmes que representam aquilo que temos a capacidade de processar. Tal como o nosso cérebro funciona, só conseguimos ver o que acreditamos ser possível. A leitura que fazes do que vês e acreditas é feita pela tua mente. Tu não és o produto da tua mente, és o seu gestor. É possível que os nossos olhos vejam mais do que o nosso cérebro tenha a habilidade de conscientemente projetar? Através dos padrões de associação que existem dentro de nós e que determinam o condicionamento, criamos a realidade de cada momento. Por associação com as memórias armazenadas numa parte específica do cérebro, este executa a interpretação daquilo que é apresentado. O que vemos representa então a interpretação daquilo que lhe é apresentado. O que vemos representa então a interpretação de algo identificado por associação ou que já é conhecido e reiterado do banco de memórias. Isto significa que não interpretamos nada da grelha da memória já existente. A realidade que vemos é, pois, uma reprodução de associações com memórias acumuladas e vindas do passado. Como somos sempre observadores na ciência, ficamos limitados ao que o cérebro humano capta. Então é possível que isso tudo seja uma ilusão da qual não conseguimos sair para ver a verdadeira realidade. O mundo subatômico. A matéria não é o que pensamos ser. Até há alguns anos, os cientistas viam a matéria como algo estático e previsível. A matéria é constituída por átomos onde a vida acontece ainda de forma inexplicável. As partículas que aparecem aos átomos são partículas fundamentais. O resto parece ser um vácuo. Parece que essas partículas aparecem e desaparecem a toda hora, na medida em que existe ou não uma observação feita por um observador. O facto do observador ser o pivô da realidade permite-nos especular e perguntar, por exemplo, por que somos capazes de nos lembrar do passado e não temos o mesmo acesso epistemológico ao futuro? Por que é que devemos pensar que as nossas ações nos afetam o futuro e não o passado? Acreditarmos então que temos um controle das nossas ações sobre o futuro, mas não sobre o passado. Mas será que só pode ser assim? Se efetivamente pudermos alterar o passado, isso muda substancialmente a noção de tempo e espaço que temos neste momento. E isso é fundamental para o modo como sentimos o mundo. Na verdade, a maior parte do universo está vazio. Gostamos de imaginar o espaço vazio e a matéria sólida, mas, na verdade, ela não possui substância. Pensamos que o átomo, por exemplo, é algo sólido. Mas, na verdade, até esse pontinho pequeno no centro, núcleo, que pensamos ser tão denso, aparece e desaparece constantemente, assim como os eletrões. A próxima ideia surge, então, nesta sequência. Segundo os cientistas, a coisa mais sólida que pode existir nesta matéria desprovida de substância é um pensamento, um bit de informação concentrada. Começa, então, a considerar-se que o que manifesta as coisas são as ideias, os conceitos. A física quântica explica que até uma partícula que pensamos ser sólida existe no que de superposição, espalhando uma onda de possíveis localizações, todas ao mesmo tempo. Quando olhamos, ela passa a estar apenas numa das possíveis posições. Isto quer dizer que cada observação nossa define uma possibilidade num campo de infinitas hipóteses.
e todas elas estão disponíveis ao observador a cada instante. Este foi mais um vídeo de Ed Isidro sobre o mundo real ou falso, a evidência científica. Foi um prazer contar contigo desse lado. Te espero num próximo vídeo.